entendo com esse trem. Alguém pode me ajudar aqui? Alô? Bom dia a todos os presentes, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, a todos os internautas, a todos os telespectadores e a todos os presentes. Mais uma vez ocupamos esse espaço para falar sobre o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E também para valorizar a importância do povo africano na formação do povo brasileiro, principalmente para denunciar o racismo e a discriminação racial existente no nosso país. Embora alguns digam que vivemos no mito, na democracia racial, nós afirmamos que isso é mito. Eles criaram esse termo para fazer crer que nós, diferente dos Estados Unidos, onde há um racismo declarado, exposto, nós aqui afirmamos, nós, pessoal, vivemos num racismo velado. E por isso é muito importante que nessa semana, nessa data, se faça a valorização e a discussão desse tema. Por isso a luta dos negros e negras no nosso país é constante e tem conseguido importantes conquistas. Eu disse conquistas e não concessões. Como, por exemplo, a lei que criou o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra no dia 20 de novembro. A lei que institui a cota racial nas universidades públicas. A lei que torna obrigatório o ensino da cultura, a história africana e afrodescendente, afro-brasileira nas escolas de ensino médio e fundamental do país. Embora a gente saiba que os livros didáticos têm pouquíssimas figuras de negros, nós achamos que é importante e que aos poucos vai se fazendo justiça a heróis negros e a heroínas que lutaram nesse país, como é o caso de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga, estado de Alagoas. E também as mulheres que acima do seu tempo lutaram, fugiram do padrão de mulher dona de casa e mãe e lutaram como Dandara dos Palmares, como Teresa de Benguela, Luísa Marim, que foram mulheres que lideraram revoltas importantes pela abolição da escravatura, que chefiaram homens e mulheres pegando em armas para garantir essa luta. Por isso nós temos que fazer justiça e estar registrando aqui hoje. E também não podemos esquecer de Luiz Gama, que só agora, no dia 3 de novembro desse mês, foi reconhecido pela OAB como advogado. Sabem que ele viveu de 1830 a 1882 e nesse tempo, no século XIX, não era permitida a entrada de negros na USP, na Universidade da Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Ele conseguiu, por intermédio de amigos, acessar a biblioteca da universidade e se fez advogado autodidata. Conseguiu, esse poeta negro, conseguiu ser advogado sem diploma e libertou mais de 500 escravos. E hoje, mesmo que 133 anos depois de sua morte, a OAB reconheça seu valor e lhe outorgue uma carteira de advogado, é muito importante. Nós não podemos registrar, como não podemos deixar de registrar a importância de João Cândido, o almirante negro, que lutou em 1910 contra a chibata, que é o castigo de chibatas que era estabelecido aos marinheiros, e conseguiu conquistar direitos, melhores condições de trabalho para os trabalhadores da Marinha do Brasil. Tem muitos outros que a gente poderia estar citando aqui hoje, mas é importante que a gente faça essa reflexão sobre a situação do negro, que está espelhada em dados estatísticos e em pesquisas oficiais, como as que eu vou citar aqui. Por exemplo, a IBGE, a PNAD e várias outras pesquisas oficiais dão conta que são os negros e negras desse país que têm a menor escolaridade. Apenas 15% chegam às universidades. São os negros e negras que têm a maior taxa de analfabetismo. Essa taxa é 2 vezes superior à dos brancos. São os negros e negras que estão ocupando 67% dos cárceres desse país. Tem o menor acesso à saúde, são os que morrem mais cedo.
tem a menor participação no PIB, no Produto Interno Bruto do país. Apenas 20% é detida por negros. Os negros e negras ganham 57% do salário que ganha um trabalhador branco. E quando se trata de trabalhadora negra, essa percentual é ainda menor. O sistema tributário brasileiro é injusto, não só pelo corte de classe, mas também pelo corte de gênero e raça. Os trabalhadores, eles pagam mais impostos que os empresários. E as mulheres, que são a base da pirâmide social desse país, elas pagam proporcionalmente mais impostos que os homens brancos e têm menos acesso a direitos e a políticas públicas brasileiras. A violência policial contra os negros é o dado que a gente pode dizer que mostra como a polícia traça o perfil de suspeitos, tomando sempre por base a cor da pele, né? É negro, é pobre, é suspeito. E nós queremos dizer aqui que a maioria dos assassinados, dos torturados e das vítimas de humilhação do aparato policial é negra. Como são negros jovens os que correm mais risco e chance de morrer assassinado, quase 4 vezes mais que os jovens brancos. Aliás, é essa juventude que atualmente está ocupando mais de 25 escolas no estado de São Paulo, lutando contra um projeto terrível do governo de São Paulo, do governo Alckmin, que quer fechar 94 escolas, que os jovens estão chamando o Alckmin de um exterminador do futuro, tentando exterminar qualquer perspectiva desses jovens de ter um futuro melhor, uma educação de qualidade, porque há corte de verba e ele quer mascarar o que está tentando fazer. Por isso, todo o nosso apoio à ocupação de escolas que denunciam o corte de verba que é promovido não só pelo governo Alckmin, mas também pelo governo Dilma, e que nesses mesmos governos nos quais a gente pode verificar todo dia que escorrem milhões, bilhões de reais pelos ralos da corrupção. Todo o nosso apoio à luta e à resistência contra o plano de reorganização do Alckmin. Ainda no tocante à violência policial, queremos lembrar que não foi à toa que o Alckmin ocultou nas estatísticas recentes o dado de crimes praticados pela polícia militar em seu período de folga. Gente, a chacina de Osasco, de Barueri, que deixou 23 mortos, ocorreu exatamente tem como suspeitos os policiais que estavam de folga nesse dia. Por isso, os negros e negras resistem. Mas as coisas estão mudando. Felizmente, temos uma notícia boa. Desde o último censo de 2010, dava conta que a maioria da população brasileira era branca. Mas desde 1991, tem-se observado o aumento daqueles que se declaravam pardos e passaram a se declarar negros. Os que se declararam declaravam brancos e passaram a se declarar pardos. E juntando pardos e pretos, nós temos a maioria da população brasileira, 53%, segundo o IBGE, formada por negros. E isso levando em conta que o IBGE considera, na sua pesquisa, no quesito, apenas as opções preto, branco, pardo, índio e amarelo. Logo, é importante ou não é a gente falar dessa data? E aqui a gente quer lembrar que essa luta, essa resistência, a história toda leva a quê? A que mais municípios do país reconheçam como feriado. Gente, com licença um pouquinho só. Eu quero falar que é importante que seja feriado essa data, assim, para que se dê ao negro brasileiro o lugar de destaque que ele deveria ter. E já são 757 municípios brasileiros que reconhecem o 20 de novembro como feriado. O que os vereadores de Jacareí estão esperando para que se coloque também no calendário, na história dessa cidade, a luta dos negros e negras? É uma mudança política e cultural que se caracteriza pelo aumento da autoestima da população negra, que vem denunciando e resistindo cada vez mais, seja anônimo ou famoso. Nós sabemos que todo dia aumenta o número como por exemplo, aquela cobradora de Brasília que denunciou o racismo, a moça que postou uma foto com o namorado branco e foi chamada de macaca, a jornalista Maria Júlia Coutinho, a moça do Tempo do Jornal Nacional, que foi chamada de macaca
e achincalhada na internet, também como a atriz Thaís Araújo. E também os jogadores de futebol, que é aí que está o maior número de discriminação denunciada. E por isso o Aranha, o goleiro do Santos, se tornou emblema nessa luta dos negros contra o racismo. Agora, recentemente, o Michel Bastos também. É por isso que a gente tem que dizer, contrário àqueles que dizem, não, tem que resistir, como foi o Pelé, disse que o Aranha se precipitou, não deveria ter denunciado. Nós dizemos, tem que denunciar, tem que dizer, tem que lutar contra o racismo, tem que resistir, sim. Por isso nós chamamos a todos e dizemos que felizmente há avanço, que não se deve somente à coragem individual de um ou outro, mas também às mobilizações populares que a cada dia se aumentam mais no nosso país. Então, nós queremos aqui, hoje, nessa data, dizer a todos que nós defendemos essa data e ocupamos esses espaços para dizer que o capitalismo fez dos negros e negras suas vítimas preferenciais. A manutenção do racismo interessa a eles, aos empresários, aos banqueiros, aos latifundiários, para que possam contar cada vez mais com mão de obra barata, porque a carne mais barata do mercado é a carne negra. Mas a criação de uma data, algum problema? Eu estou incomodando alguém com essa fala? Realmente incomoda. Falar que os negros e negras desse país não têm seu lugar de destaque na história, não têm seus lugares de destaque, o seu merecido lugar na sociedade. E, infelizmente, há gente pobre, negra, que ainda não reconhece isso. Por isso, eu ocupo aqui e resisto, e como resistem muitos irmãos e irmãs negras que estão de luta, independente do seu nível cultural. A manutenção do racismo interessa a eles, mas nós dizemos que a criação dessa data valoriza a raça negra e tem contribuído para que a população possa conhecer e julgar melhor seu lugar na sociedade, sob a perspectiva de ser reconhecida por seus valores, por sua história, por sua luta. A raiz da história do povo brasileiro está, sim, na luta dos negros. Mas as verdadeiras e duradouras conquistas dos negros estão intimamente ligadas às lutas e às conquistas da classe trabalhadora, pois a verdadeira abolição só será alcançada com a vitória de uma sociedade capitalista. Digo, de uma sociedade socialista. Me perturbei por alguma fala inconveniente que estou ouvindo aqui. Eu quero chamar aqui a todos e dizer que a pseudo-libertação se deu, mas é necessária nova abolição para libertar de verdade homens e mulheres, negros, brancos, índios, que lutam contra a política capitalista. E eu quero chamar aqui a participação de todos em atos, roda de capoeira que ocorram nessa data, que participem no sábado agora do ato que está sendo convocado pelo Fórum de Lutas do Vale do Paraíba, às 9 horas da manhã na Praça Afonso Pena, em São José dos Campos, para marcar com luta, com discussões, marcar essa data, sim, para marcar a importância dela. E nesse ato vamos aproveitar também para defender uma educação pública de qualidade. Eu quero chamar a todos que lutam contra o capitalismo para que venham para o PSOL. E finalizo aqui a minha fala dizendo que não vamos abrir mão de estar em todo o espaço que tivermos, de estar no nosso cotidiano, lutando para garantir que a população negra, que o povo negro desse país seja reconhecido, não só pela cor da sua pele, para que os negros tenham orgulho de dizer, sou negro sim, e que possam ter acesso à educação, à cultura, a todas as formas de qualidade de vida. E nós queremos aqui finalizar dizendo que nesse bojo está a população mais pobre, que é a população negra, que vai pagar por esse aumento da taxa de iluminação pública. E por isso nós apoiamos e endossamos toda a luta da população de Jacareí, que quer acabar com essa vergonha de alguns que jogam para a população, especialmente para os pobres e negros, mais esse tributo, mais essa cobrança. A todos eu peço. Quem é que está incomodado tanto assim? É comum. Olha,
jovenzinha está debatendo com alguém que de pele branca que está incomodado com a nossa presença aqui. Muito obrigada, jovem. Isso é que nos orgulha. Que a juventude esteja à frente dessa nossa luta e que a juventude tenha consciência do valor do povo negro na sociedade brasileira. E a esses que estão incomodados, nós vamos nos fazer cada vez mais presentes. Mas não como os coadjuvantes, sim como protagonistas, os que estão à frente dessa sociedade, porque não vem aqui nos querer conceder, não é favor nenhum que tenha cargos públicos para negro, porque é conquista. Tudo que nós temos nesse país é conquista. E a essa senhora jovenzinha e a todos os que estão incomodados com a nossa presença aqui, nós temos que dizer o seguinte: aprenda, ouça, respire, seja gente. Porque gente respeita a gente. E gente é para brilhar. Por isso, viva Zumbi! Viva os Livros Palmares! Viva o Dia da Consciência Negra! Viva o povo trabalhador! E viva a luta do povo brasileiro que em Jacareí se expressa pelos que lutam contra a cobrança do tributo da energia pública aqui. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, Suzete. Passamos nesse instante a ordem do dia da presente sessão.